Fala, rapaziada, saudações vascaínas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Temos muitas novidades no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre mais uma polêmica envolvendo a grande mídia esportiva do futebol brasileiro. Duras críticas foram feitas ao Vasco da Gama e aos seus dirigentes relacionados aí a essa final da Taça Rio, pois alguns dirigentes do Gigante da Colina estariam supostamente comemorando uma chegada à final da competição, que foi considerada aí como final melancólica por alguns ali jornalistas dessa grande mídia que vocês já sabem muito bem qual é. Então a gente vai trazer tudo o que aconteceu, uma grande polêmica aí ocorreu no dia de ontem. Além disso, vamos falar sobre também Flamengo, Havan e Vasco da Gama. Para vocês terem noção, o Flamengo irá receber 4 vezes mais que o Vasco da Gama por ter o mesmo patrocínio estampado no mesmo lugar da camisa. Então a gente vê a desvalorização da marca Vasco no mercado e muitas outras notícias, rapaziada. O vídeo está definitivamente imperdível, você não pode perder. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você mais uma vez que está chegando no canal pela primeira vez e pedir para você se inscrever aqui embaixo, ativar também o sininho de notificação para aqueles que já assistem os nossos vídeos e ainda também não são inscritos. Se inscrevam, ajude o canal, ajude a nossa família a crescer, ajude para que a gente possa levar cada vez mais o Vasco a outras pessoas, a outros vascaínos. A sua inscrição é muito importante, até porque infelizmente o YouTube não tem notificado os nossos vídeos para vocês, para todos os vascaínos. Então se inscrevam e também ativem aí o sininho de notificação para que nossos vídeos possam chegar a todos vocês. Além disso, também eu pedi para você deixar o seu like e o seu comentário, que é de suma importância. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando já sobre essa polêmica envolvendo a grande mídia esportiva. Mais uma vez eles aparecendo e de certa forma falou, por incrível que pareça, a verdade. Para quem não sabe, o Vasco estará disputando aí nesse próximo sábado e, aliás, nesse próximo domingo e depois no sábado seguinte, a final da Taça Rio. A final que será disputada, é claro, em 2 finais. O primeiro jogo no Newton Santos e o segundo jogo em São Januário. O primeiro às 11 e o segundo às 3 horas da tarde, que definitivamente resume aí a bagunça que foi esse Campeonato Carioca durante essa temporada. Porém, o grande problema, aliás, não foi a bagunça, não foi os horários, não foi os 2 times na final, mas a importância que vem sendo dada aí a essa competição, tanto pelo Vasco quanto pelo Botafogo. É claro, nessa situação, o Vasco tem a obrigação de levantar o título, de ser campeão, tem R$1 milhão em jogo, porém a importância ali que está sendo dada a essa competição por alguns dirigentes do Vasco da Gama foi questionada aí por essa grande mídia esportiva. Vamos falar quem é, né? Claro, o Sport TV. Ali 2 jornalistas muito conceituados no futebol brasileiro, sendo aí o primeiro, o André Rizek, e o segundo, Luiz Roberto, falaram sobre a atitude de alguns dirigentes do Vasco da Gama em parabenizar o elenco, em querer ali dar volta olímpica com a taça, caso o Vasco venha a ser campeão da Taça Rio, e de certa forma trouxe muita polêmica e gerou muita polêmica dentro da torcida vascaína. Então melhor do que eu ficar falando, é melhor vocês assistirem aí tudo o que aconteceu, pensarem e realmente ver se vocês concordam ou discordam da opinião desses jornalistas. E vejam aí, deem uma olhada no conteúdo e tirem as suas próprias conclusões. O Botafogo passou pelo Nova Iguaçu, o Vasco passou pelo Madureira. Eu vou ser chato, eu vou ser fiscal de comemoração nessa final da Taça Rio. Sinceramente, se Vasco ou Botafogo pegarem a taça, derem volta olímpica, eu vou reclamar aqui. Uma coisa é o Rezende pegar o troféu da Taça Rio, colocar na sala e falar, uau, que barato. Mas Vasco e Botafogo, no meu entendimento, não podem se apequenar e comemorar isso daí, não. Não dá, não. Os dirigentes fizeram a arte de descaracterizar a Taça Rio. A Taça Rio é o segundo turno do Campeonato Carioca, que esse ano não tem segundo turno. É ridículo isso. Não é possível que dirigentes que se dizem entendidos de futebol façam isso com uma competição que, pô, não tem esse ano, não tem segundo turno, não tem Taça Rio. Quando tivesse segundo turno, tem taça qualquer outra coisa. Mas não descaracteriza uma competição que ela tem um recall, ela tem um chamamento. Quando você fala Taça Rio, é o segundo turno do Campeonato Carioca, que não é o caso. Mas não é possível. Os dirigentes do futebol brasileiro, especialmente as nossas federações, os caras precisam entender, ou eles entram em sintonia com a realidade atual do mundo, ou eles vão ser deletados.
Não vai ter jeito. É melhor tomar iniciativa, diminuir. O futebol do Rio não precisava ter mudado o regulamento, era só tirar as semifinais das taças. Ah, mas aí não tem final se o Flamengo ganhar os 2 turnos, porque o medo era um time ganhar os 2 turnos. Ou o Fluminense, né? Mas o medo era o Flamengo, que tem um time, até começar o campeonato, até o Fluminense se reforçar, melhor que os outros. E aí não tem final. Arruma um dispositivo. Aí se um time ganhar os 2 turnos, tem vantagem, mas joga a final contra o melhor campanha geral, para ter final. Porque eu concordo que pro negócio tem que ter final. Mas agora mudar o regulamento por causa de, mas não tem data. Então tira a semifinal das taças e mantém as taças. É ridículo, aí descaracteriza a taça. Não tem volta olímpica, é treino. É treino. E tem que jogar de camisa de treino. Vasco e Botafogo, essa final de taça aí. Camisa de treino. Eu tava sendo radical. E como vocês viram aí, foi exatamente isso que aconteceu. A final da Taça Rio sendo chamada de final melancólica por 2 clubes, um o 5º e o outro o 7º colocado, estarem presentes disputando um título de Taça Rio. Eu vou te pedir, é claro, deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou. Primeira vez que você concorda com a atitude de jornalistas da grande mídia ou você segue discordando aí da opinião desses jornalistas aí muito conhecidos dentro do futebol brasileiro? Deixa a sua opinião, seu comentário aqui embaixo e eu faço questão de responder aí um por um e saber, é claro, da opinião de outro vascaíno igual a você. Mas vamos seguir e falar sobre essa bagunça que existe dentro do futebol carioca para contextualizar também e explicar para vocês o porquê a revolta não só dos vascaínos, mas como de outros torcedores de clubes cariocas com relação a tudo que aconteceu nessa atual temporada relacionado à Federação do Rio de Janeiro, no caso a FERJ. Primeiramente, o Vasco, tinha um contrato com a Globo. Para quem não sabe, o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense tinham um contrato de 18 milhões de reais, no caso por temporada, por Campeonato Carioca, para deter ali e dar os direitos de transmissão à Rede Globo. Porém, o Flamengo fez um pedido de 100 milhões de reais. O Flamengo não gostaria e não queria receber o mesmo valor que os outros 3 grandes do Rio. Então fez esse pedido de 100 milhões de reais para, de certa forma, saber que a Globo iria recusar e iria prejudicar ali os outros grandes e fazer com que o Flamengo continuasse nessa hegemonia que está, infelizmente, dentro do futebol carioca. Por conta disso, a Globo perdeu os direitos de transmissão, foi parar inclusive no YouTube, tivemos a final transmitida aí por canais de YouTube nessa última temporada, e esse ano a Record conseguiu fechar, porém os valores dados da Record aos clubes são muito inferiores aos valores que a Globo pagava para os clubes nas últimas temporadas. Para você ter noção, o Vasco ganhava 18 milhões. Agora o Vasco está ganhando e irá ganhar, de repente, junto com o pay-per-view e outros meios, apenas 4,4 milhões de reais. Quase aí 1/5 do que o Vasco recebia nessa última temporada com a Rede Globo. Então, definitivamente, além do Vasco, Fluminense, Botafogo também foram prejudicados, mas principalmente os clubes pequenos, porque os clubes pequenos sequer têm pretensão de que irão ganhar alguma coisa com as transmissões através da Record TV, e com a Globo eles recebiam, todos os clubes tinham ali 18 milhões também para dividir entre eles, que de certa forma ajudavam muito ali ao longo da temporada, e com a transmissão na Record, nem mesmo isso os clubes pequenos têm. Ou seja, a grande confirmação, com todo respeito à FERJ e com todo respeito a toda a Federação do Rio de Janeiro, que de certa forma é a mesma coisa, o que eu tenho para falar é que o Flamengo manda e desmanda na FERJ, infelizmente. Isso a gente viu através dessa atitude quando o jogo foi adiado entre Vasco e Flamengo, porque o Flamengo simplesmente quis e o presidente da FERJ simplesmente falou que quis mudar porque ele queria mudar. Então, a partir dessas atitudes, a partir dessa mudança de contrato, a partir do Vasco diminuir a sua renda em quase 12, 14 milhões de reais por conta de direitos de transmissão, a gente vê que definitivamente o Vasco vem sendo muito prejudicado e os outros clubes também, por conta de uma supremacia que a FERJ dá ao Flamengo e essa bagunça que infelizmente tem virado o nosso Campeonato Carioca. Uma vergonha, um dos maiores campeonatos do Brasil, um dos maiores campeonatos sequer aí nos anos 80, pelo menos do mundo, que para quem pegou o auge do Campeonato Carioca sabe muito bem do que eu tô falando, está chegando nessas condições, está a cada ano diminuindo, pois é um clube que manda e desmanda na federação e nada é feito pelos outros. Então alguma atitude tem que ser tomada, os clubes têm que se unir, alguma coisa tem que ser feita, o Campeonato Carioca tem que voltar a ser valorizado e essa bagunça que acontece dentro do Rio de Janeiro tem que acabar de uma vez. É triste demais ver um grande campeonato como o Campeonato Carioca chegando nessa situação. Mas com relação à Taça Rio, o Vasco tem que ganhar sim, independente se é campeonato pequeno, se é título pequeno, tem que ganhar. Comemoração, achar que tá tudo bem,
Não devemos achar não, porque o Vasco deveria estar brigando pelo Campeonato Carioca e não pela Taça Rio. Deveria estar indo para a final contra o Flamengo e não contra o Botafogo. Deveria estar brigando para ganhar 2,5 milhões e não R$1 milhão. Mas, de certa forma, tem que se ganhar. Na minha opinião, é obrigação brigar pelo título da Taça Rio. Não deve ter voto olímpica, não deve ter fotinho comemorando o título, mas tem que ganhar. É o mínimo, depois, de certa forma, de não ter se classificado mais um ano seguido para as finais do Campeonato Carioca. Inclusive, o elenco, né, pode ter aí uma das primeiras... a primeira vez, aliás, durante essa temporada, que o Marcelo Cabo poderá contar com um elenco completo em suas mãos para essa próxima partida. O Léo Jabá, o Rômulo, o Vanderlei, o Hernando, todos os reforços estarão disponíveis. É claro, infelizmente, 3 garotos aí, o Vinícius, o Thales Magno e o MT, muito provavelmente não estarão ali disponíveis para o jogo, o primeiro jogo da final da Taça Rio, mas quem sabe para o segundo jogo o Thales Magno e o Vinícius já estarão disponíveis. E o MT, por conta da lesão na lombar, que ainda traz consequências, provavelmente irá voltar somente no início de junho e ficará muito tempo ainda fora dos gramados, vestindo a camisa do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, falar sobre mais uma polêmica. O vídeo definitivamente está muito diferente hoje, né? A gente está trazendo aí mais notícias certeiras, né, do que ficar, de certa forma, trazendo muitas notícias. A gente está trazendo poucas, mas com muitos assuntos e muitos detalhes. E falar aqui com relação à Havan agora. Ontem tivemos muitas polêmicas aí envolvendo a Havan, o Vasco e o Flamengo. Por quê? Porque a Havan é a patrocinadora do Vasco há mais ou menos 2 anos, né? Fechou ontem com o Flamengo, porém o problema não foi fechar com o Flamengo, foi os valores que foram atribuídos ao Flamengo, que são muito discrepantes dos valores que chegam ao Vasco da Gama aí. Ontem, né, a gente tinha notícias e referências que o Vasco recebia R$2,8 milhões, porém isso mudou. Segundo notícias, o Vasco recebe 4,2 milhões ao ano, sendo aí nessa última temporada, por conta de alguns problemas, pegou apenas 2,8 e receberá em 2021 5,6 milhões, né? Mas anualmente o Vasco tem o direito contratualmente de receber 4,2 milhões. Porém, isso é pouco, anualmente. Um patrocinador pagar 4 milhões ao Vasco, da grandeza que o Vasco tem, da dimensão da torcida do Vasco, é muito pouco. O problema é que para o Flamengo a Havan pagou. Para vocês terem noção, o Flamengo irá receber da Havan 8 milhões de reais, porém que pode chegar a 12 milhões de reais, sendo que o contrato do Flamengo não é de 1 ano, é de 6 meses, ou seja, a Havan pagará ao Flamengo 12 milhões de reais por 6 meses e paga para o Vasco 4 milhões por apenas 1 ano, ou seja, o Flamengo em 6 meses vai receber 3 vezes mais do que o Vasco recebe em 1 ano, estampando o patrocínio da Havan nas camisas no mesmo local. A Havan não vai ser o patrocínio master do Flamengo, vai estar estampada no mesmo lugar da camisa em que está estampada no Vasco da Gama. E aí a grande pergunta é o porquê? O porquê o Flamengo ganha isso e o Vasco não ganha? Muitas pessoas ontem vieram através dos comentários, é super compreensível falar que o Flamengo ganha isso, pois é campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores em 2019, está vivendo um grande momento, né, no futebol, e sem dúvida nenhuma, realmente vive um grande momento. Mas o Vasco não pode ser pequenado desse jeito. Os dirigentes do Vasco têm que ter a noção da grandeza do clube, não pode deixar que o mesmo patrocínio que patrocina o Flamengo e o Vasco tem uma discrepância tão grande com relação a valores. O Vasco tem que ser valorizado, a grandeza do Vasco tem que ser reconhecida. O Vasco é muito grande, o Vasco não pode ser pequeno desse jeito, que o único prejudicado com isso tudo é o Vasco e nós torcedores, que depois temos que ficar ouvindo aí ainda dos flamenguistas que estamos sendo prejudicados e a marca deles vale muito mais que a nossa, eles são maiores, que definitivamente eu tenho certeza que nós ouvimos muito isso ontem, que é triste para nós que conhecemos verdadeiramente a grandeza do Vasco ter que ficar passando por essas situações. Então, a notícia é sim muito ruim, é muito triste saber a situação do Vasco, mas esperamos que isso venha a ser contornado, esperamos que um novo contrato possa ser feito que realmente respeite e reconheça a grandeza do Vasco da Gama e que novos moldes possam ser incluídos aí nessa cláusula contratual. Mas deixe a sua opinião aí nos vídeos, se você gostou, foi um vídeo muito diferente do que realmente eu venho a fazer nesse canal. Se você está assistindo até aqui ao final, eu te peço ajuda, porque muito provavelmente esse vídeo não vai ser recomendado da mesma forma que é recomendado os outros. Então, ative o sininho de notificação, se inscreva, deixe seu like, o seu comentário. Vai ser importantíssimo para que esses erros possam ser mostrados aí a outros vascaínos igualmente a você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no meu canal, fiquem com Deus e saudações vascaínas.